Hello, pessoal do terceiro ano, belezinha aí? Espero que vocês estejam bem. Nessa aula, hoje a gente vai falar sobre o verbo have como o verbo principal. Eu sei que vocês já ouviram bastante do uso do verbo have nos tempos verbais, do present perfect, do past perfect, como um verbo auxiliar. Mas para evitar essa confusão, muitas vezes essa diferença entre qual é a situação, se é auxiliar ou se é principal, eu preparei aqui essa atividade para vocês. Como verbo principal, o verbo have ele tem basicamente três funções. Ele pode indicar posse, ou seja, o verbo ter em português. Ele indica também refeições. E quando falamos de refeições, também falamos sobre alimentos. Quando você toma uma bebida ou come um tipo de alimento, você também pode usar o verbo have, né? Então, tanto na refeição quanto também quando você fala do próprio alimento. E ele também é um verbo modal. Ele é um verbo modal que indica necessidade, quando ele está na forma afirmativa, I have to, ou ele pode ser um verbo indicando também falta de necessidade, um verbo modal, indicando falta de necessidade, quando ele está na forma negativa, I don't have to. Então vocês já perceberam que o verbo have, quando ele é usado como principal, ele vai precisar de um outro auxiliar, como eu acabei de falar nos exemplos que eu dei. Então, por exemplo, na forma negativa, o verbo have, ele precisa, no presente, ele precisa do verbo do. Então, por exemplo, I don't have to, eu não tenho que, por exemplo, I don't have to work today. Eu não tenho, ou seja, não há necessidade que eu trabalhe hoje. Vocês perceberam que, nesse caso, eu usei, depois do verbo have, a preposição to. Sim, nesse caso ela é necessária. Quando a gente fala de necessidade, quando a gente usa o verbo have como o verbo modal, ele precisa da palavrinha to que vem à frente. Então vamos falar um pouquinho mais sobre cada um desses tipos de uso. Nessa tabela que eu coloquei aqui na atividade de vocês, que mostra presente, presente negativo, passado e passado negativo, então é a conjugação básica do verbo have. Então na forma do presente, eu tenho I have, you have, he has, porque ele é um verbo irregular, então dependendo da forma como eu conjugo o verbo, ele vai mudar sim, né? Então no presente I have para a primeira pessoa, para a segunda pessoa e também para o plural. E na terceira pessoa é has, que no caso de he, she ou it. No passado, seja ele passado simples ou não, o verbo have ele permanece como had para todos. Então olha lá o exemplo. Eu tenho I had, you had, she ou he had. Então ele não muda, ele permanece da mesma forma também na questão do passado, mudando uma vez só, na verdade, tá? No presente, então, I have, na forma negativa, I don't have, ou she has, ou she doesn't have, e no passado, ao invés de usar o do, percebam aqui que eu usei o auxiliar did, que é o auxiliar de passado, tá? Vamos lá. Quando a gente fala de posse, qual a função de posse? Ele tem, então, a função de indicar algo que você possui, algo que você tem. No exemplo que eu coloquei aí, I have a bicycle. Você também pode falar de compromissos, por exemplo. I have a meeting today. Eu tenho uma reunião hoje. I have a swimming class today. Eu tenho uma aula de natação hoje. Então você também pode usar para todas essas funções que indica ter. Na função de refeição, para situações que a gente usa em refeições, não é muito comum as pessoas usar o verbo eat. Se vocês se aprofundarem, pesquisarem mais sobre o verbo have, vocês vão perceber que as pessoas, né, os falantes de inglês nativos, eles não usam, por exemplo, a situação como I eat a dinner. Né? I ate dinner yesterday. Eu jantei ontem. Eles não usam o verbo eat, que é o comer. Eles usam o verbo have, que indica que é mais comum
nessa situação. Então, toda vez que você for falar de uma refeição, seja ela breakfast, que é o café da manhã, lunch, almoço, entre as outras, você precisa usar então o verbo have ao invés de have eat. Não está errado, mas não é comum. Uma pessoa que fala eat, ao outro que está ouvindo, a outra pessoa com quem ele está falando já já começa a identificar que essa pessoa não é uma, né, não tem um inglês assim muito bom. Então, para refeições, e como eu comentei também, além de você falar da refeição propriamente, você também pode falar de um alimento específico. Por exemplo, você não quer beber água, você quer tomar suco. Então você fala, I will have a juice. Eu vou tomar suco. Ou I will have water. Eu vou tomar água. Então, tanto para você falar da refeição propriamente, ou mesmo do alimento que você quer citar ali. Quando a gente usa o verbo have para falar de uma necessidade, ou seja, o verbo have, quando ele é um verbo modal, como eu falei no início, ele precisa apresentar depois do have a preposição to. Então, I have to. Essa situação indica o quê? Uma necessidade, quando você fala no presente, I have to do my homework, eu tenho que fazer a minha lição de casa, ou a falta de necessidade se você estiver fazendo na forma contrária, na forma negativa. I don't have to do my homework. Eu não tenho que fazer a minha lição. Tá?